Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos começando aí a nossa atividade. É um evento promovido pelo Núcleo de Americana e pelo Núcleo de Educação em Direitos Humanos de Campinas. O professor Emerson é o coordenador. Então, o nosso evento, esse encontro entre núcleos, tendo em conta esse pano de fundo, ele traz aqui duas representantes muito dignas, empoderadas e que materializam aquilo que almejamos em sociedade de fato. Então, nós temos duas convidadas hoje muito especiais, elas que vão contar um pouco da sua experiência, da sua visão sobre o tema, dos dramas que a gente enfrenta na temática, e contribuir aqui com a nossa reflexão. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Emerson Cabinato, coordenador do Núcleo de Direitos Humanos aqui da Unidade de Campinas, mas também leciono em Americana, no Unisal de Americana também. É uma satisfação participar desse encontro, e em especial, a professora Natália, uma grande amiga e uma grande profissional também, até porque trabalhamos juntos, e estamos juntos na Comissão de Direitos Humanos, assim como o professor Tiago Malosso também, somos membros da Comissão de Direitos Humanos da subseção da OAB de Americana, na qual a professora Natália exerce o cargo de presidente dessa comissão, além de ser advogada, atuante de agentes públicos e políticos. A professora também é especialista em direito constitucional, direito administrativo, advogada em Americana, e também tenho o prazer de estar aqui diante da minha ex-aluna, né, e hoje a vereadora Esther Moraes. Uma satisfação, Esther. Professora Natália, fique à vontade. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, dividir esse espaço, poder falar de um tema tão importante, que é a participação da mulher na política. É uma alegria dividir a comissão com pessoas capazes e competentes como vocês, e é assim que eu tenho vocês sabem disso. Agradecer também à Unisal pela oportunidade, e é realmente uma alegria para mim. Eu quero trabalhar essa situação em 3 vieses. O primeiro é a importância da mulher na política. O segundo viés é por que essa raridade da mulher na política. E aí, fechar, né, com sugestões de correção da participação da mulher na política. Quero convidar vocês a fazer uma reflexão assim. Imaginem que o resultado das eleições de 2022 foi assim. De 513 deputados, 400 são mulheres e 113 são homens. De 27 senadores e senadoras eleitas, 4 são homens. As outras todas são mulheres. Dos 27 governadores e governadoras eleitas, 1 é homem, 26 são mulheres. Então, imagine esse cenário, né? Uma foto onde o Congresso está povoado de mulheres. E alguns representantes ali, né? Que equivale a 15%. Como, sabe, a gente precisa, para poder entender esse cenário, precisa visualizar essa cena e identificar em cada um de nós quais os sentimentos, quais os pensamentos que vêm. Talvez, será que elas dão conta? Que tipo de leis elas vão realizar? Do que elas vão cuidar? Elas têm competência para a economia do país e pensar o país como um todo? Ou, né, do que elas vão conversar ali? Enfim, talvez esses sejam pensamentos, porque na nossa cultura patriarcal, machista, com todo respeito aos que não são e aos que se empenham para vencer essa cultura, mas é uma cultura patriarcal e machista. E esses são pensamentos correntes que estão no inconsciente coletivo, minimamente no inconsciente. E esse é o cenário que nós temos, mais invertido, porque as mulheres aqui representam só 15% no Congresso, temos 4 senadoras eleitas, 1 governadora eleita. O cenário é esse, de uma pouca e quase inexpressiva representação feminina. Isso decorre de toda essa cultura, esse histórico, né, de dominação, de subjugar a mulher. A minha reflexão é o seguinte: esse é o cenário, talvez vocês já saibam, talvez não, mas eu queria deixar isso bem claro. E
E eu quero trazer também aqui um bordão que a gente fala que mulher é como vinho. Mas eu quero dizer que mulher é como um champanhe. Sabe por quê? O champanhe, ele é uma espécie de vinho de uma área especial da França e ela tem a propriedade de usar essa marca, né? Só ela é que produz champanhe. E quem começou com o champanhe tal qual nós conhecemos hoje e com essa difusão mundial que ele possui, foi uma mulher. Foi ela que criou esse método de depuração, de tratamento do vinho para transformá-lo nesse champanhe. O champanhe ele já existia há muito tempo, mas a Madame Clicquot, que inclusive o champanhe dela leva o nome dela, que é Veuve Clicquot, ela ficou viúva aos 27 anos, o marido faleceu aos 30, e ela tinha ali a vinícola e toda a produção de vinho para tocar, e a situação não estava boa, inclusive por conta da guerra, da revolução e tal. Foi aí então que ela teve essa ideia, essa sensibilidade, essa perspicácia de transformar a produção do champanhe, que tinha mais uma aparência de cerveja, então ele era mais turvo, mais denso, tinha um residual no fundo da garrafa. Ela mudou o método de fermentação e tratamento do champanhe para que ele ficasse, então, claro, límpido e sem o residual, e com isso, daí advieram todos os outros champanhes. Então, e essa é uma demonstração, isso em 1805. Veja só, hein? Isso é para ilustrar, não é para comprovar, porque para comprovar eu precisaria de contar todos os outros casos, que são muitos, mas é para ilustrar a capacidade da mulher, sim, de governar, de dirigir, de tomar decisões altamente eficientes e transformadoras, como foi o caso da Madame Clicquot. E existem outros casos, até também lá dos idos de 1800, uma mulher que também ficou viúva, porque era muito os tempos de guerra e revolução e tal. Ela fundou onde ensinava línguas, história e artefatos manuais, coisa que era pouco vista, né? Não se educava mulheres, não tinha educação voltada para mulheres. Então, a primeira importância da mulher na política é levar à política essa percepção, essa sensibilidade, essa forma de pensar que é diferente do homem, porque ela é diferente do homem. Então, essa contribuição, tal qual a contribuição masculina, ela é extremamente importante. E só existirá democracia efetiva, um Estado democrático e cidadania, quando essa representatividade, os 50% da mulher, estiver presente nos postos de comando, sobretudo. É bom que esteja em tudo, mas nos postos de comando, sobretudo, porque é dali que medidas são tomadas, decisões políticas são adotadas. E essa orientação, inclusive, é também da ONU. Essa orientação é da ONU e do Banco Mundial. Então, a gente pensa que essa é uma política de esquerda ou de um determinado segmento político, e não é. A ONU, que é uma organização suprapartidária, composta de todos os países que são signatários, ela recomenda a participação da mulher e justamente por esse motivo, para que a sensibilidade, a criatividade e o pensar feminino seja um componente importante da mesa. E a ONU também entende que a democracia ela não atinge a sua melhor perfeição sem a participação feminina com paridade. Sabe que na época da pandemia, o INSPER, que é um instituto da USP, fez um estudo e, segundo o INSPER, as cidades, os municípios governados por mulheres tiveram melhores resultados na pandemia, melhores resultados no sentido de menor número de óbitos, menor número de internações e menor
intervenção farmacológica, na ordem de 40%, 30% e 10%. E a inspiração desse estudo do INSPER veio da primeira-ministra da Nova Zelândia, que na Nova Zelândia só houveram 26 óbitos, todo o período de pandemia. Segundo a ONU, essa é também uma das contribuições femininas, porque a mulher tende a ser mais sensível a questões sociais, propícia ao consenso e mais organizada, mais conscienciosa. São dados da ONU, nem sou eu que estou falando, eu estou só concordando com ela. Então, veja só, são elementos que confirmam, que corroboram a necessidade e a importância dessa participação. São para pegar dados macros, dados que são sensíveis. Bom, e aí, mas por que tem tão pouca mulher? Por que tão pouca mulher participa? A gente já tem aí a abertura de cotas partidárias e tal, né? Qual é o empecilho? Bom, a ONU também se dispôs a estudar isso, e nós temos também aqui no Brasil o Instituto Alziras, que ele faz esse acompanhamento da participação da mulher e faz estudos e tal. E os resultados e as aferições são bastante importantes e complementares da ONU e desse instituto. Por que a mulher não participa? O Instituto Alziras trouxe um elemento que eu quero destacar aqui, que é a violência política. A violência política é aquela que é mais silenciosa. Então, o descaso dos interlocutores, né, quando a representante feminina está falando, as negativas silenciosas de pouco caso com o que está sendo dito. Além de, claro, né, os tratamentos assim pouco atenciosos, como foi no caso com a deputada federal Sâmia, que ela ali, inflamada no calor da discussão, o outro deputado que estava na mesa, condutora dos trabalhos, era uma CPMI, falou para ela: a senhora quer um hambúrguer para se acalmar? E também com a senadora e hoje ministra, a Tebet, também um perguntou para ela: a senhora tá descontrolada, tá aí descontrolada. Quer dizer, a mulher se inflama e acaba se empolgando um pouco na fala, já vem com essa, né? Ela tá descontrolada, quer um hambúrguer. Isso é uma violência política, isso inibe. A mulher tem um grau de sensibilidade um pouco maior, faz parte da natureza. E é essa contribuição, inclusive, que ela precisa oferecer, que é tão importante quanto a racionalidade e a linearidade masculina. Tão importante quanto. E vem um masculino deteriorado e usa essa suscetibilidade, essa fragilidade da mulher para tirá-la do cenário, né? Para diminuir a importância dela. Sabe que no Senado, no plenário do Senado, não tinha banheiro para as mulheres até 2016. 2016. Vocês já devem ter assistido um filme da NASA que mostra que banheiro para as mulheres negras era fora do ambiente. É um filme, acho que chama NASA mesmo. Então, cria uma dificuldade, privilegia um em detrimento do outro. Isso é uma violência política. Quando se concede menos recursos e se concede menos recursos a campanhas femininas. A banalização do corpo da mulher, com referências que, ainda que pareçam elogiosas, mas é uma forma de banalizar, como se ela fosse um corpo. Enquanto ela é um ser composto de todos os elementos, mente, corpo e espírito, é esse conjunto. Então, essa violência política, ela, sem dúvida nenhuma, numa linha de compreensão, ela pode ser um dos últimos elementos de empecilho, mas ele é muito forte. Ele é muito forte. Há também que as mulheres, né, a ONU elenca, que questões
que a pobreza atinge mais as mulheres do que os homens, e isso é um impeditivo na participação na política. Questões de saúde, se a saúde da mulher não for bem tratada, ela não se coloca para a participação política. Além das questões de violência sexual, nós também vimos com uma deputada em plenário, sendo filmado, gravado, e o cidadão vai lá e comete um abuso. Que bom que foi retirado dos quadros. Isso é o que nós vimos, é o que nos é mostrado. Muito mais acontece com um grau de sutileza maior, mas acontece e não deixa de ser tão ruim quanto os fatos com sutileza maior, né, do que os menores que não são apresentados. Então, essas questões, eu digo também que o tempo na política, ele é muito masculino, porque o homem, ele tem certas facilidades da sua própria natureza, a forma como ele se veste, que arruma o cabelo, e a mulher, ela tem, então em 5 minutos ele está pronto. A mulher, ela precisa de vários 5 minutos. É uma característica. Dá para ajeitar, né? Tá, talvez em certos casos a mulher exagere, pode ser, mas não vai ser nunca os 5 minutos do homem, não sem prejuízo da sua própria natureza. Algumas, é o que a ONU diz, algumas poucas conseguem se equalizar, conseguem administrar, mas é por isso que são tão poucas, porque é um grau de exigência que afronta a natureza feminina. E o que a ONU diz? Que então é preciso que essas medidas se equalizem, que seja tomado em conta as necessidades femininas para as regras, que as regras devem ser equalizadas para criar as mesmas oportunidades. Olha, e ainda para dizer que se não fosse, né, a participação e a determinação de uma mulher, nós não teríamos a Lei Maria da Penha. A saúde, o tratamento da saúde da mulher, ele era tratado como maternidade e mulher para um período antes do SUS. E foi na década de 80, com a ação das feministas mesmo, que se conquistou que se tratasse a saúde integral da mulher. E a pediatria é outra questão. É outra questão. E isso diminui o número de mortalidade, que é, como eles chamam, uma mortalidade desnecessária, uma mortalidade que poderia ser evitada, tratando a saúde integral da mulher, né? Compreendendo a mulher enquanto mulher. Bom, quais são as medidas que a ONU, que o Banco Mundial... Sabe que a ONU, ela tem uma ONU Mulheres. Então, dentro da ONU tem a ONU Mulheres, com dirigentes mulheres, muito interessante, com vários estudos e voltado para as mulheres. O Banco Mundial, ele diz o seguinte: é preciso ações contundentes contra a violência política, a violência sexual. E que esse é um grande facilitador para a participação da mulher. O Banco Mundial diz também que as ações financeiras devem ser implementadas para facilitar a participação da mulher, e as cotas, inclusive as cotas, a paridade nas listas de indicação. A paridade nas listas de indicação, como nós temos aqui no Brasil, dos tribunais, né, todos os tribunais de justiça, todos os tribunais federais, e STJ e STF, temos listas de indicação. E a indicação é que haja paridade também nessas listas. Eu achei, a ONU também faz essa mesma orientação, e eu achei muito interessante porque sai da questão político-partidária e entra numa questão mundial, porque eles são organismos internacionais que têm inserção em todos os países. Eles relatam que essa realidade é para a grande e esmagadora maioria dos países, Noruega, Finlândia, Dinamarca, se não me engano, que são países que há mais equivalência da mulher, da participação da mulher na política e nos postos de comando, mas que os demais todos são abaixo disso. Sabe que a ONU criou
um programa de aceleração da evolução da participação da mulher, que é o projeto Athena, para a América do Sul. E nesse projeto, eles estão promovendo ações de fiscalização das políticas de paridade, de violência, como eu disse aqui. Um dos elementos, e eu quero fechar com ele, que a ONU coloca, é a conscientização. É a conscientização, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Porque o processo de conscientização, ele precisa ser difundido e aprofundado, para que as pessoas, né, a sociedade, tenha consciência da importância e da gravidade desse assunto. O quanto cada um de nós sabe como é ruim ser excluído, como é ruim não ser visto, não ser atendido. E isso não pode ser feito com 50% da população. Então, esse processo de conscientização é muito importante. Sabe que, e aí eu vou encerrar com essa história, em Ruanda, que é um país da África, teve uma guerra e 70%, a população passou a ser 70% mulher. E aí, com isso, a participação das mulheres subiu muito na política. Então, os índices de Ruanda são ótimos. Mas, você vê que eu não trouxe Ruanda de exemplo aqui, porque do que eu sei é que, apesar dos índices serem ótimos e as políticas que elas implementam são excelentes, têm dado ótimos resultados para a população, apesar disso, dentro de casa, as parlamentares ainda vivem uma situação de patriarcado e submissão. Tanto é que tem o relato de uma que diz: sim, lá eu comando, mas em casa eu ainda tenho que engraxar os sapatos do meu marido, preparar a comida e cuidar das crianças sozinha. Então, a importância da conscientização, ela começa também por aí, para que a representação feminina, ela alcance as políticas macro, mas também alcance a vida diária, cotidiana de cada uma das mulheres com saúde, bem-estar e felicidade. Obrigada. Legal, professora Natália. Boa noite a todos. Tchau, gente. Obrigada.